Como você já sabe, a gente do Quilombo Couture está fazendo a videoleitura do Pele Negra, Máscaras Brancas, em comemoração aos 99 anos de Fanon. O capítulo 2, que se chama A Mulher de Cor e o Branco, trata justamente dessas máscaras que frequentemente muitos dos nossos se acostumam a utilizar. E se acostumam tão bem, mas tão bem, que passam a se identificar com elas, não só por questão de sobrevivência, mas principalmente por preferência. As dinâmicas entre pretos e brancos, num contexto de supremacia branca, evidencia esse lugar onde o oprimido se identifica, tem como modelo e meta aquele que é seu algoz. E Fanon vai desenrolar muito bem como se dá esse processo no caso da mulher preta com o branco. Se interessou? Fica aqui mais um pouquinho, ouve essa história com a gente, pega a visão. Capítulo 2, A Mulher de Cor e o Branco. O homem é movimento em direção ao mundo e ao seu semelhante. Movimento de agressividade que engendra a escravidão ou a conquista. Movimento de amor, de doação de si, ponto final daquilo que se convencionou chamar de orientação ética. Qualquer consciência é capaz de manifestar simultânea ou alternativamente essas duas componentes. Energeticamente, o ser amado me ajudará na manifestação da minha virilidade, enquanto que a preocupação em merecer a admiração ou o amor do outro tecerá, ao longo da minha visão de mundo, uma superestrutura valorativa. Na compreensão de fenômenos de tal ordem, o trabalho do analista e do fenomenólogo revela-se bastante árduo. E se houve um Sartre para descrever o amor-fracasso, L'été Hétélénéen, não sendo senão análise de má-fé e da inautenticidade, resta que o amor verdadeiro, real, querer para os outros o que se postula para si próprio, quando esta postulação integra os valores permanentes da realidade humana, requer a mobilização de instâncias psíquicas fundamentalmente liberadas de conflitos inconscientes. Longe, muito longe no passado, esmaeceram-se as últimas sequelas de uma luta gigantesca conduzida contra o outro. Agora acreditamos que o amor é possível, por isso tentamos detectar suas imperfeições, suas perversões. Neste capítulo, dedicado às relações entre a mulher de cor e o europeu, trata-se de determinar em que medida o amor autêntico permanecerá impossível enquanto não eliminarmos este sentimento de inferioridade, ou esta exaltação adleriana, esta supercompensação que parecem ser o indicativo da Weltanschauung negra. Porque, enfim, quando lemos no romance autobiográfico Je suis Martiniquais, abre aspas, gostaria de ter me casado, mas com um branco. Só que uma mulher de cor nunca é realmente respeitável aos olhos de um branco. Mesmo se ele a ama, eu sabia disso. Fecha aspas. Temos o direito de ficar preocupados. Este trecho, que de certo modo serve de arremate a uma enorme mistificação, nos incita a refletir. Certo dia, uma mulher chamada Mayotte Capessiat escreveu cerca de 200 páginas sobre sua vida, obedecendo a razões que mal percebemos, e onde se multiplicam ao acaso as mais absurdas proposições. A acolhida entusiástica reservada a esta obra, em certos meios, nos coloca no dever de analisá-la. Para nós, nenhum equívoco é possível. Je suis Martiniquais é uma obra barata, que preconiza um comportamento doentio. Mayotte ama um branco do qual aceita tudo. Ele é o seu senhor, dele ela não reclama nada. Não exige nada, senão um pouco de brancura na vida. E quando, perguntando-se se ele é bonito ou feio, responde: tudo o que sei é que tinha olhos azuis, que tinha cabelos loiros, a pele clara e que eu o amava. É fácil perceber, se colocarmos os termos nos seus devidos lugares, que podemos obter mais ou menos o seguinte. Abre aspas, eu o amava porque ele tinha os olhos azuis, os cabelos louros e a pele clara. E nós, que somos das Antilhas, sabemos suficientemente, é o que por lá se repete, que o preto tem medo dos olhos azuis. Quando dizíamos, na nossa introdução, que a inferioridade foi historicamente sentida como uma inferioridade econômica, não nos enganávamos. Certas noites, ai de mim, ele me dava para cumprir suas obrigações mundanas. Ia a Didier, bairro chique de Fort-de-France, onde viviam os Bequets Martinica,
que talvez não sejam de raça muito pura, mas que são frequentemente muito ricos. Admite-se que alguém é branco a partir de um certo número de milhões, e os Beques França, na sua maioria, funcionários ou oficiais. Entre os amigos de André, que como ele se encontravam imobilizados nas Antilhas por causa da guerra, alguns tinham conseguido trazer suas mulheres. Eu compreendia que André não poderia ficar sempre isolado. Também aceitava não ser recebida nesse meio por ser uma mulher de cor, mas não podia evitar o ciúme. Por mais que ele me explicasse que sua vida íntima era algo que lhe pertencia, mas que sua vida social e militar era outra vida, que ele não controlava, insisti tanto que um dia ele levou-me a Didier. Passamos a noite em uma dessas vilas que eu admirava desde a infância, com 2 oficiais e suas esposas. Elas me olhavam com uma indulgência insuportável. Sentia que estava com a maquiagem muito carregada, que não estava vestida como devia, que não estava à altura de André, talvez simplesmente por causa da minha pele. Em resumo, passei uma noite tão desagradável que decidi nunca mais pedir a André para acompanhá-lo. É para Didier, Boulevard dos Martinicanos riquíssimos, que se dirigem os olhares ansiosos da bela. É ela mesma quem o diz: somos brancos a partir de alguns milhões. As vilas do bairro sempre exerceram um fascínio sobre a autora. Aliás, temos a impressão de que Maillot Capecia nos engana. A uma certa altura, admite que só conheceu Fort-de-France muito mais tarde, mais ou menos aos 18 anos, e, no entanto, pretende que as vilas de Didier a encantaram desde a infância. Há neste fato uma inconsequência que se compreende quando localizamos a ação. De fato, é normal que na Martinica sonhar com uma salvação que consiste em branquear magicamente. Uma vila em Didier, uma inserção na sociedade lá de cima, a colina de Didier domina a cidade. E eis realizar a certeza subjetiva de Hegel. Podemos ver, por outro lado, o lugar que ocuparia na descrição deste comportamento a dialética do ser e do ter. Entretanto, este ainda não é o caso de Maillot. Lhe fizeram a cabeça, mas o mundo começa a dar suas voltas. Não a toleram nesses círculos porque ela é uma mulher de cor. É a partir dessa artificialidade que será elaborado o ressentimento. Veremos porque o amor é proibido às Maillot Capeciais de todos os países, pois o outro não deve me estimular a realizar meus sonhos infantis. Ele deve, ao contrário, ajudar-me a superá-lo. Encontramos, na infância de Maillot Capecia, um certo número de traços que ilustram a linha de orientação da autora, e cada vez que houver um movimento, um abalo, será sempre em relação direta com essa linha. Com efeito, parece que, para ela, o branco e o negro representam os 2 polos de um mundo, polos em luta contínua, uma verdadeira concepção maniqueísta do mundo. A sorte está lançada. Não nos esqueçamos, branco ou negro, eis a questão. Sou branco, quer dizer, que tenho para mim a beleza e a virtude que nunca foram negras. Eu sou da cor do dia. Sou negro, realizo uma fusão total com o mundo, uma compreensão simpática com a terra, uma perda do meu eu no centro dos cosmos. O branco, por mais inteligente que seja, não poderá compreender Armstrong e os cânticos do Congo. Se sou negro, não é por causa de uma maldição, mas porque, tendo estendido minha pele, pude captar todos os eflúvios cósmicos. Eu sou verdadeiramente uma gota de sol sobre a terra. E avançamos num corpo a corpo com a própria negrura ou com a própria brancura, em pleno drama narcisista, cada um enclausurado na sua particularidade, embora, de tempos em tempos, com alguns vislumbres ameaçados, contudo, pelas origens. No início, eis como o problema se apresentava a Maillot. Aos 5 anos de idade, na 3ª página do seu livro, abre aspas, pegava o tinteiro na carteira e o jogava como uma ducha em cima da colega. Era seu modo de transformar os brancos em negros. Mas percebeu logo cedo a inutilidade de seus esforços. E depois, Loulouse e sua mãe lhe diziam que a vida para a mulher de cor é difícil. Então, não podendo mais enegrecer o mundo, ela vai tentar embranquecê-lo no seu corpo e no seu pensamento. Primeiro, torna-se lavadeira. Eu cobrava caro, mais caro do que qualquer outra, mas trabalhava melhor. E como as pessoas de Fort-de-France
gostam de roupa limpa, me procuravam. No fim das contas, orgulhavam-se de embranquecer-se com Mayotte. Lamentamos que Mayotte Capeciat não nos participou de seus sonhos. O contato com seu inconsciente teria facilitado nossa tarefa. Em vez de aceitar-se como absolutamente negra, ela vai circunstanciar o fato. Descobre que sua avó era branca. Fiquei orgulhosa. Naturalmente, eu não era a única a ter sangue branco. Mas uma avó branca é menos comum do que um avô branco. Então, minha mãe era uma mestiça. Devia ter suspeitado ao ver sua pele clara. Achava a mais linda que nunca, a mais fina e distinta de todas. Se ela tivesse casado com um branco, talvez eu tivesse sido completamente branca. A vida teria sido menos difícil para mim. Eu sonhava com esta avó que não conhecera e que estava morta porque havia amado um homem de cor martinicano. Como é que uma canadense pode ter amado um martinicano? Eu, que só vivia pensando no senhor Paroco, decidi que só poderia amar um branco, um loiro de olhos azuis, um francês. Estávamos prevenidos. Mayotte tende ao lactiforme, pois, afinal de contas, é preciso embranquecer a raça. Todas as martinicanas o sabem, ou dizem ou repetem. Embranquecer a raça, salvar a raça, mas não no sentido que poderíamos supor, não para preservar a originalidade da porção do mundo de onde elas cresceram, mas para assegurar sua brancura. Cada vez que tentamos analisar certos comportamentos, não podemos evitar o aparecimento de fenômenos nauseabundos. O número de frases de provérbios, de pequenas linhas de conduta que regem a escolha de um namorado é extraordinário nas Antilhas. O importante é não sombrear de novo no meio da negrada, e qualquer antilhana se esforçará em escolher nos seus flertes ou relações o menos negro. Algumas vezes, para desculpar um mau vestimento, é obrigada a lançar mão de argumentos como este: fulano é negro, mas a miséria é mais negra do que ele. Conhecemos muitas compatriotas estudantes na França que nos confessaram com toda a candura, uma candura toda branca, que não poderiam casar-se com um negro. Ter escapado e voltar atrás? Ah não, obrigada. Aliás, acrescentavam, não é que neguemos ao negro qualquer valor, mas é melhor ser branco. Recentemente, conversamos com uma delas. Ofegante nos jogou na cara. Além do mais, se César reivindica tanto a sua cor negra, é porque ressente uma maldição. Os brancos, por acaso, reivindicam a própria cor? Em cada um de nós há uma potencialidade branca. Alguns querem ignorá-la, ou mais simplesmente a invertem. Quanto a mim, por nada nesse mundo me casaria com um negro. Atitudes como essa não são raras e confessamos nossa preocupação, pois essa jovem martinicana, dentro de alguns anos, formando-se, irá ensinar em algum estabelecimento nas Antilhas. Pode-se adivinhar facilmente o que se passará. Um trabalho colossal aguarda o antilhano que previamente passar pelo crivo da objetividade os preconceitos existentes em si. Quando começamos este livro, surgido ao final de nossos estudos em medicina, pensávamos defendê-lo como tese, mas depois a dialética exigiu que tomássemos posições mais reforçadas. Embora, de qualquer modo, tivéssemos abordado a alienação psíquica do negro, não poderíamos omitir certos elementos que, embora de natureza psicológica, engendravam efeitos relativos a outras ciências. Toda experiência, sobretudo quando ela se revela infecunda, deve entrar na composição do real e, por esse meio, ocupar um lugar na reestruturação desse real. Isto quer dizer que, com suas taras, seus fracassos, seus vícios, a família europeia, patriarcal, em relação estreita com a sociedade que conhecemos, produz cerca de 3/10 de neuróticos. Trata-se, apoiando em dados psicanalíticos, sociológicos e políticos, de edificar um novo meio familiar suscetível de diminuir ou mesmo eliminar detritos no sentido antissocial do termo. Em outras palavras, é preciso saber a basic personality. É um dado ou uma variável. Todas essas mulheres de cor, desgrenhadas, à caça do branco, esperam e certamente um dia desses se surpreenderão, não querendo mais se atormentar, mas pensarão:
em uma noite maravilhosa, um amante maravilhoso, um branco. Porém, também elas talvez compreendam um dia que os brancos não se casam com uma mulher negra, mas aceitam correr o risco, porque precisam da brancura a qualquer preço. Por quê? É fácil saber. Eis aqui uma anedota que satisfaz ao intelecto. Um dia, São Pedro vê chegar à porta do paraíso 3 homens, um branco, um mulato e um preto. O que você deseja? Pergunta ao branco. Dinheiro. E você? Diz ao mulato. A glória. Quando se volta para o negro, este lhe responde com um grande sorriso. Eu só vim trazer o baú desses senhores. Recentemente, et ambro, falando de uma de suas decepções. Meu estupor adolescente, quando uma conhecida se ofendeu quando a tratei com a palavra adequada. A única que convia naquela circunstância. Você, que é negra? Disse-lhe eu. Eu? Retrucou ela. Negra? Você não vê que sou quase branca? Eu detesto os pretos. Eles fedem, eles são sujos, preguiçosos. Nunca me venha falar de pretos. Conhecemos uma outra que possui uma lista de boates parisienses onde não se corre o risco de encontrar pretos. O problema é saber se é possível ao negro superar seu sentimento de inferioridade. Expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante ao comportamento fóbico. No negro, existe uma exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir pequeno, uma incapacidade de qualquer comunhão que o confina em um isolamento intolerável. Descrevendo o fenômeno da inibição do ego, Anna Freud escreveu: consiste em uma defesa contra os estímulos exteriores. Esta retração, enquanto método de evitar o desprazer, não se inclui na psicologia das neuroses. É apenas um estágio normal na evolução do ego. Quando um ego é jovem, maleável, toda decepção sofrida em um domínio pode ser, às vezes, compensada por sucessos perfeitos em outros. Mas quando o ego se torna rígido ou não tolera mais o desprazer, atendo-se compulsivamente à reação de sua fuga, sua formação sofre terríveis consequências. O ego, tendo abandonado várias posições, torna-se unilateral, perdendo muito de seus interesses e vendo suas atividades perderem valor. Compreendemos agora por que o negro não pode se satisfazer no seu isolamento. Para ele, só existe uma porta de saída que dá no mundo branco, onde a preocupação permanente em atrair a atenção do branco, esse desejo de ser poderoso como branco, essa vontade determinada de adquirir as propriedades de revestimento, isto é, a parte do ser e do ter que entra na constituição de um ego. Como dizíamos há pouco, é pelo seu interior que o negro vai tentar alcançar o santuário branco. A atitude revela a intenção. A retração do ego, como processo bem-sucedido de defesa, não é viável para o negro, pois ele precisa da sanção do branco. Em plena euforia mística, salmodiando um cântico encantador, Maiotka Pessiá pensa que é um anjo que voa toda rósea e branca. O filme Verte Patourage, onde Deus e os anjos são negros, chocou terrivelmente nossa autora. Como imaginar Deus com os traços de um preto? Não é assim que representa o paraíso. Mas, afinal de contas, é apenas um filme americano. Não, realmente, o Deus bom e misericordioso não pode ser negro. É um branco de bochechas bem roseadas. Do negro ao branco, tal é a linha de mutação. Ser branco é como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente. Contudo, André partiu em busca de outros céus, levando a mensagem branca a outras maiotas. Deliciosos pequenos genes de olhos azuis pedalando ao longo dos corredores cromossomiais. Mas, como bom branco, deixou instruções. Disse-lhe a respeito do filho que tiveram: você o educará, você lhe falará de mim e lhe dirá. Ele era um homem superior. É preciso que você trabalhe para ser digna dele. E a dignidade do filho? Não seria mais necessário conquistá-la, pois já tinha sido tecida no labirinto de suas artérias, gravada nas suas pequenas unhas cor-de-rosa, bem instruída, bem branca. E o pai? Eis aqui o que diz dele et ambro. Um belo espécime no gênero,
Ele falava da família, do trabalho, da pátria, do bom general Pétain, do bom Deus, o que lhe permitia engravidá-la dentro das boas normas. Deus serviu-se de nós, dizia o grande canalha, o belo branco, o belo oficial. Depois a abandonava de acordo com as mesmas normas petanistas e sacramentadas. Antes de terminar a crítica daquela cujo senhor branco está como morto e que se faz escutar por mortos, num livro em que se sucedem coisas lamentavelmente mortas, gostaríamos de pedir à África que nos delegasse um mensageiro. E ela não nos faz por esperar. É Abdoulaye Sadi que, com o romance Nini, nos fornece uma descrição do que pode ser o comportamento dos negros diante dos europeus. Já dissemos que existem negrófobos. Aliás, não é o ódio ao negro que os motiva. Eles não têm a coragem de odiar ou não a têm mais. O ódio não é dado, ele deve ser conquistado a cada instante. Tem de ser elevado ao ser em conflito com complexos de culpa mais ou menos conscientes. O ódio pede para existir, e aquele que odeia deve manifestar esse ódio através de atos, de um comportamento adequado. Em certo sentido, deve tornar-se ódio. É por isso que os americanos substituíram a discriminação pelo linchamento, cada um do seu lado. Assim, não nos surpreendemos que nas cidades da África negra francesa sempre existia um bairro europeu. A obra de Monnier, Le Véu de l'Afrique Noire, já tinha chamado nossa atenção, mas esperávamos, impacientes, uma voz africana. Graças à revista de Alain Diop, podemos coordenar as motivações psicológicas que movem os homens de cor. Há um atodormento, no sentido mais religioso do termo, nesta passagem. Monsieur Campion, o único branco de Saint-Louis, frequenta o St. Louisian Club. É um homem de certa posição social, uma vez que é engenheiro de pontes e estradas e subdiretor da administração pública no Senegal. É considerado muito negrófilo, mais negrófilo ainda do que Monsieur Rodin, professor do ginásio de Ferdinand, que fez em pleno St. Louisian Club uma conferência sobre a igualdade das raças. A bondade de um ou do outro é objeto constante de discussões inflamadas. Em todo caso, Monsieur Campion frequenta mais o clube, onde teve a oportunidade de conhecer muitos nativos corretos e respeitosos que o amam e se sentem honrados de tê-lo entre si. O autor, que é professor na África Negra, mostra-se agradecido ao Sr. Rodin por esta conferência sobre a igualdade das raças. Consideramos esta situação escandalosa. Compreendemos a atitude prestimosa dos jovens nativos que tiveram a ocasião de encontrar Monnier. É de europeus como o senhor que precisamos aqui. Sente-se a todo momento que, para o negro, o fato de encontrar um Toubab compreensivo representa uma nova esperança de entendimento. Analisando algumas passagens do romance de Abdoulaye Sadi, tentaremos compreender como se apresentam na realidade as relações de uma mulher de cor com o europeu. Antes de mais nada, temos a negra e a mulata. A primeira só tem uma perspectiva e uma preocupação: embranquecer. A segunda não somente quer embranquecer, mas evitar a regressão. Na verdade, há algo mais ilógico do que uma mulata que se casa com um negro, pois é preciso compreender de uma vez por todas que está se tentando salvar a raça. Daí vem a extrema perturbação de Nini. Não é que um preto se atreveu a pedir em casamento? O personagem, Mektar, chegou até ali escrever: o amor que eu lhe ofereço é puro e robusto. Não tem o caráter de uma ternura intempestiva feita para ser embalada com mentiras e ilusões. Gostaria de vê-la feliz, completamente feliz, no meio adequado ao seu charme, que creio saber apreciar. Considero uma honra insigne e uma imensa felicidade tê-la na minha casa e dedicar-me a você de corpo e alma. Seus encantos irradiarão no meu lar e iluminarão os recantos mais obscuros. Além do mais, considero-a evoluída demais e suficientemente delicada para rejeitar brutalmente a oferta de um amor leal, unicamente preocupado em fazer sua felicidade. Esta última frase não deve nos surpreender.
Normalmente, a mulata rejeita impiedosamente o preto pretensioso, mas, como ela é evoluída, deverá evitar ver a cor do amante, só atribuindo a importância à sua lealdade. Ao descrever Mektar, Abdullah Sadi escreveu: idealista e partidário convicto de uma evolução extremada, ainda acredita na sinceridade dos homens, na sua lealdade e supõe naturalmente que em tudo só o mérito deve triunfar. Mas quem é Mektar? É um jovem bacharel em contabilidade, trabalhando na empresa fluvial, que escreve a uma datilógrafa fútil, mas que possui um valor indiscutível, é quase branca. Então é necessário desculpar-se pela ousadia de lhe escrever uma carta. A grande audácia, talvez a primeira que um preto tenha ousado cometer. As pessoas costumam pedir desculpas quando ousam propor um amor negro a uma branca. Isto nos reencontramos em René Marin. Este temor, esta timidez, esta umidade do negro nas suas relações com a branca, ou, em todo caso, com mais uma branca do que ele. Do mesmo modo que Maillot de Capeciat aceita tudo do senhor André, Mektar torna-se escravo de Nini, a mulata, pronto para vender a alma. Mas é um indeferimento inflexível que espera este atrevido. A mulata considera essa carta um insulto, um ultraje à sua honra de moça branca. Esse preto é um imbecil, um bandido, um mal educado que merece uma lição. Ela lhe dará essa lição. O ensinará a ser mais decente e menos ousado. Ela o fará compreender que os peles brancas não são para os buglows. Em decorrência disso, a mulatada exprimirá sua indignação em uníssono. Fala-se em enviar o caso à justiça, em obrigar o negro a comparecer perante os tribunais. Vai-se escrever ao chefe da administração pública, ao governador da colônia, para lhes informar sobre a conduta do negro e obter sua demissão, como reparação ao prejuízo moral que provocou. Tal atentado aos princípios deveria ser punido com castração. E é a polícia que, enfim, se pedirá para repreender Mektar. Pois se ele recomeçar suas insanidades mórbidas, lhe será aplicada uma correção pelo inspetor de polícia, Monsieur Dru, um branco cujos pares apelidaram de Dru, o Cruel. Acabamos de ver como reage uma moça de cor a uma declaração vinda de um de seus semelhantes. Perguntemos agora o que acontece ao branco. É ainda Abdullah Sadi que convocamos. O longo estudo que ele dedica às reações provocadas pelo casamento de um branco com uma mulata nos servirá de excipiente. Já há algum tempo, um boato corre em toda a cidade de Saint-Louis. A princípio, é um pequeno murmúrio que vai de orelha em orelha, dilata as faces enrugadas das velhas sinhás, reacende seus olhares opacos. Depois, arregalando os grandes olhos brancos e arredondando os lábios espessos, os jovens transmitem ruidosamente a notícia que provoca exclamações tais como: "Oh, não é possível! Como você soube? Não acredito! Que charmoso! É de morrer de rir!" A notícia que corre há um mês em toda Saint-Louis é agradável, mais agradável que todas as promessas do mundo. Ela coroa um certo sonho de grandeza, de distinção, que faz com que todas as mulatas, as ninis, nanás e nenetes, viviam fora das condições naturais de seu país. O grande sonho que as assombra é casar-se com um branco da Europa. Pode-se dizer que todos os seus esforços têm em vista este objetivo que quase nunca é atingido. A necessidade de gesticulação exagerada, o gosto pela ostentação ridícula, as atitudes calculadas, teatrais, repugnantes, são sinais de uma mesma mania de grandeza. Elas precisam de um homem branco, todo branco, e nada mais do que isso. Quase todas esperam, durante toda a vida, esta boa e improvável sorte. É nessa espera que a velhice as surpreende e as encurrala no fundo de sombrias aposentadorias, onde o sonho transforma-se finalmente em orgulhosa resignação. Uma notícia muito agradável. Monsieur d'Arrivé, europeu branco fino, adjunto da administração civil, pediu a mão da meio mulata Didi. Não acredito. No dia que o branco declarou seu amor à mulata,
Algo de extraordinário deve ter acontecido. Houve reconhecimento, integração em uma coletividade branca que parecia hermética. A menos-valia psicológica, este sentimento de diminuição e seu corolário, a impossibilidade de ter acesso à limpidez, desapareceram totalmente. De um dia para outro, a mulata passou da casta dos escravos para a dos senhores. Ela foi reconhecida pelo seu comportamento supercompensador. Ela não foi mais identificada como aquela que queria ser branca. Ela era branca. Ela penetrava no mundo branco. Em Majnoah, Paul Morand descreve um fenômeno similar, mas com a continuação de sua narrativa, começamos a desconfiar de Paul Morand. Do ponto de vista psicológico, pode ser interessante colocar o seguinte problema. A mulata instruída, particularmente a estudante, tem um comportamento duplamente equívoco. Ela diz: não amo o preto porque ele é selvagem. Selvagem não no sentido de canibal, porque lhe falta refinamento. Ponto de vista abstrato. E quando se responde que, nesse particular, alguns negros podem ser superiores a ela, alega a feiura deles. Ponto de vista da facticidade. Diante das provas de uma estética negra efetiva, ela afirma não compreendê-la. Tenta-se, então, revelar-lhe o cânone. Suas narinas agitam-se e, com a respiração suspensa, ela afirma que é livre para escolher marido. Em último recurso, apela-se à subjetividade. Se, como diz Anna Freud, encurrala-se o ego, amputando-o de todos os processos de defesa, na medida em que as atividades inconscientes tornam-se conscientes, revelam-se e tornam-se inoperantes os processos defensivos, enfraquecendo-os ainda mais e favorecendo o processo mórbido. Mas aqui o ego não precisa se defender, uma vez que suas reivindicações são homologadas. Didi casa-se com o branco. Todavia, cada moeda tem seu reverso. Famílias inteiras foram prejudicadas. Se 3 ou 4 mulatas conviviam com cavalheiros mulatos, todas as outras amigas estavam com brancos. Isso foi considerado uma ofensa à família inteira dessas 3 ou 4. Ofensa que, além do mais, exige reparação. Essas famílias se sentiam humilhadas nas suas aspirações mais legítimas. A mutilação que sofriam pesava no próprio movimento das suas vidas, na tensão da sua existência. Elas sentiam um profundo desejo de mudar, evoluir. Esse direito lhes teria sido negado, ou, em todo caso, colocado sob disputa. Que dizer ao fim dessas descrições? Quer se trate de Mayotte Capeciá, a martinicana, ou de Nini, a San-Louisiana, encontramos o mesmo processo. Processo bilateral, tentativa de aquisição por interiorização de valores originalmente proibidos. A preta se sente inferior, por isso aspira a ser admitida no mundo branco. Nessa tentativa, ela será auxiliada por um fenômeno que denominaremos de eretismo afetivo. O presente trabalho que foi realizado ao fim de 7 anos de experiências e observações. Qualquer que seja o domínio considerado, uma coisa nos impressionou. O preto, escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua superioridade, ambos se comportam segundo uma linha de orientação neurótica. Assim, fomos levados a considerar a alienação deles conforme as descrições psicanalíticas. O preto, no seu comportamento, assemelha-se a um tipo neurótico obsessional, ou, em outras palavras, ele se coloca em plena neurose situacional. Há no homem de cor uma tentativa de fugir à sua individualidade, de aniquilar seu estar aqui. Todas as vezes que o homem de cor protesta a alienação. Todas as vezes que o homem de cor reprova a alienação. Veremos mais adiante, no capítulo 6, que o preto inferiorizado passa da insegurança humilhante à autoacusação levada até o desespero. Frequentemente, a atitude do negro diante do branco ou diante de um dos seus semelhantes reproduz quase que integralmente uma constelação delirante que toca o domínio do patológico. Provavelmente, alguns alegarão que não há nada de psicótico nos negros considerados aqui. Entretanto, gostaríamos de citar 2 traços extremamente significativos. Há alguns anos conhecemos um negro, estudante de medicina. Ele tinha a impressão infernal de não ser estimado segundo seu valor, não do ponto de vista universitário, e sim, dizia ele, humanamente. Tinha a impressão infernal que jamais conseguiria
ser reconhecido como colega pelos brancos e como doutor pelos pacientes europeus. Nesses momentos de intuição delirante, momentos fecundos da psicose, ele se embriagava. Tempos depois, engajou-se no exército como médico assistente, mas continuou sustentando que, por nada neste mundo, aceitaria ir para as colônias ou ser designado para uma unidade colonial. Ele queria ter brancos sob suas ordens. Ele era um chefe e, como tal, devia ser temido ou respeitado. Era, com efeito, o que queria, o que procurava. Levar os brancos a ter com ele uma atitude de negros. Assim, vingava-se da ímago que o tinha obcecado por tanto tempo. O preto, apavorado, trêmulo, humilhado diante do senhor branco. Conhecemos um cara, inspetor da alfândega, em um porto metropolitano, que era extremamente duro com os turistas ou com aqueles que por ali transitavam. Porque, dizia-nos ele, se você não for sacana, eles te consideram babaca. Como sou preto, um termo termina atraindo o outro. Em Connaissance de l'homme, Adler escreveu: para inventariar a concepção de mundo de um homem, convém efetuar investigações como se, a partir de uma impressão na infância, traçássemos uma linha até o estado atual. Em muitos casos, conseguiremos efetivamente traçar o caminho percorrido até então pelo sujeito. É a curva, a linha de orientação sobre a qual a vida do indivíduo, desde sua infância, desenha-se esquematicamente, pois, na verdade, o que age é sempre a linha de orientação do indivíduo, linha cuja configuração sofre certas modificações, mas cujo conteúdo principal, a energia e o próprio sentido subsistem, implantados e sem alteração desde a infância, com uma certa conexão com o ambiente da infância, que mais tarde se destacará do meio mais vasto, inerente à sociedade humana. Mas estamos antecipando e já se percebe que a psicologia caracterológica de Adler nos ajudará a compreender a concepção do mundo do homem de cor. Como o negro é um ex-escravo, apelaremos também para Hegel e, para concluir, recorreremos a Freud. Nini, Mayotte Capeciá, dois comportamentos que nos incitam à reflexão. Existirão outras possibilidades, mas esta é uma pseudo-questão que não abordaremos. Diremos apenas que qualquer crítica do existente implica uma solução, se é que é possível propor uma solução a seu semelhante. Isto é, há uma liberdade. O que nós afirmamos, isto sim, é que a tara deve ser extirpada de uma vez por todas. Como a gente pôde ver nesse capítulo, Fanon se utiliza muito bem dos romances, das novelas, dos personagens para ilustrar a experiência dos pretos nas relações com os brancos, para ilustrar esse embranquecimento. Não podendo ser preto livremente, se tenta deixar de ser visto como preto. Não podendo deixar de ser preto, se tenta ao máximo ser branco. Seja pela aparência, seja pelas relações, pela profissão, pelo lugar onde se vive, pela forma de se falar e de se conectar. Fanon mostra como muitas das nossas escolhas não são só nossas escolhas, mas sim lugares para onde nós somos levados a querer estar, condicionamentos que nos fazem querer ser branco e estar com eles, por mais que isso seja danoso para a gente. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu sou o Diego, do Quilombo Cotô, da freguesia de São Paulo, do Quilombo Malcolm X. Muito obrigado e até a próxima.